Meninas, então estamos aqui para começar, né? A gente se propôs a ler o livro devagarzinho, mas o importante é que a gente não desista, que a gente continue. E hoje a gente vai falar dessa primeira parte que está desde o comecinho até a página 30. Esse livro, como eu disse para vocês, eu já tinha lido, mas ele tem falado profundamente ao meu coração, tanto que eu dei um break agora, porque eu comecei a ler, inclusive no feriado, eu fui lendo, eu falei, não, peraí, deixa eu parar e ir no mesmo movimento, no mesmo caminhar, porque ele é tão delicioso que a gente, quando vê, a gente já saiu lendo, de tanto que a gente se identifica, né? E essa primeira parte, né, começa com a apresentação dela. Não sei se vocês já ouviram falar, eu ouço bastante ministração do Diante do Trono também, e ela sempre vai nos congressos de mulheres. Ela é uma pastora norte-americana que tem já filhos, netos, ela já está há muito tempo no Ministério de Cristo, e ela tem um ministério muito bonito com a formação de mulheres, e eu gosto muito de ouvir ela falar, e por isso que um desses congressos assistindo, que eu comprei o livro. E nesse primeiro começo, né, ela conta que ela estava retornando de um congresso, de muitos que ela acaba indo ministrar, e dessa vez ela voltou de uma forma diferente. Ela sempre volta muito alegre, sempre volta muito feliz, mas dessa vez ela voltou de uma forma diferente, acreditando que Deus tinha algo para falar com ela, algo que Deus tinha realmente para tratar, algum secreto de Deus que Deus queria falar com ela. E é engraçado que ela fala, né, que Deus não respondeu tão rápido, mas ela falava, Senhor, o que é que o Senhor quer me comunicar, o que o Senhor quer falar, né? E aí nessa primeira parte ela já começa, né, falando dessa sensação de vazio e da consciência que tinha algo que se perdeu, né? E o título desse primeiro início aí fala, né, o que nós deixamos escapar. E esse título já chama bastante atenção. Eu fiz aqui algumas anotações porque eu não quero realmente perder, sabe, nenhuma das riquezas que o Senhor foi compartilhando comigo, e eu fui anotando, né? Eu acho que é importante, se vocês verem aqui, toda a parte que eu leio, eu grifo. Tem partes assim que eu leio que estão muito grifadas, porque eu realmente gosto de retornar nos livros e ver, né, aqueles aqueles trechos principais que me chamam a atenção. E eu anotei aqui porque eu não quero perder a riqueza de nada daquilo que eu quero compartilhar com vocês, e também espero que vocês estejam também animadas, empolgadas nesse mesmo propósito, porque é por nós, é pela nossa casa, é para que nós sejamos como a mulher de Provérbios 31, que é aquela mulher zelosa em tudo, com a sua casa, com o seu casamento, com os seus filhos, com o seu ministério, com o seu trabalho, né? Então, eu creio que Deus vai falar muito conosco, né? E aí ela começa a se questionar nesse sentido do que nós deixamos escapar, né? E aí ela fala até a respeito de pesquisas norte-americanas que falam a respeito do índice de separação e divórcio em casais cristãos, no meio de casais cristãos. E aí fui pesquisar um pouquinho para a gente ver aqui a nossa realidade, né, aqui no Brasil. E até no livro ela fala que ela se assustou com esse índice, com essa pesquisa que fala, né, que entre os casais cristãos muitas vezes há mais probabilidade de separação, de divórcio, do que nos casais do mundo secular. E aqui no Brasil, né, a gente observa que a deixa que tem, as crises geralmente acontecem em torno dos 12 anos de casado, né? Então o casal geralmente, quando chega ali na faixa dos 12 anos, tem grande probabilidade de se separar. E muitos são os fatores, mas a gente observa também algumas mudanças culturais que foram acontecendo, né? Deus nos criou com um propósito, e aí a gente não está falando nada, né, de visão feminista, nada disso, mas Deus criou um propósito de que a mulher realmente cuidasse do lar, a mulher, né, realmente fosse responsável pela sua casa. E o que aconteceu? Hoje a gente tem que sair para trabalhar, a gente tem que
ser aquelas que auxiliam. Tem muitas mulheres que hoje elas sustentam a sua casa. Isso é uma bênção, sim. A gente não pode voltar atrás naquilo que é a situação. Se a gente pode ajudar, a gente tem que ajudar mesmo. Mas a gente precisa lembrar que, segundo a palavra, esse não foi o propósito inicial de Deus para nós, né? E aí, diante disso, quantas coisas, né? Diante desse contexto, quantas coisas que a gente não deixa de lado em função da correria, em função do cansaço. E aí ela até comenta, né? Diante desse contexto todo, chama a atenção uma frase que ela coloca assim: será que uma pequena função do lar, negligenciada, pode trazer a destruição de uma família? E é muito sério isso, né? Porque a gente olha, a gente quer dar conta às vezes de tantas coisas, tantas situações que a gente quer que esteja sob o nosso controle. E aí ela nos põe para refletir. Será que às vezes uma pequena coisinha, uma pequena coisa que a gente negligencia pode afetar o nosso casamento, afetar a nossa família, né? E aí chama muito forte a atenção nessa palavra, né? Negligência. E aí eu fui buscar o significado de negligência, para a gente realmente ir no contexto daquilo que ela quer passar. Negligência, não ter cuidado. Não ter cuidado com. Significa também desleixo, omitir, deixar para lá, ignorar. Quais será que são as situações na nossa casa que a gente tem negligenciado, né? Como eu disse, às vezes pequenas coisas, talvez porque a gente esteja cansada, talvez porque a gente tem tantas tarefas e a gente realmente não consegue dar conta, e quando vai ver é o cansaço, e aí tem devocional para fazer com o filho, tem que orar com o marido, né? E a gente não consegue, sem o Senhor a gente não consegue. E aí eu acho interessante porque aí ela fala de oportunidades que a gente tem, de pequenas coisas que às vezes a gente não está valorizando, né? E ela fala também, né, a respeito de que desse índice que ela traz das pesquisas, né, do número de casais que se separam. E aqui no Brasil, que eu também fui pesquisar, o pastor Davis uma vez já trouxe também esses índices para nós na igreja, e aí eu fiquei pensando, né, e é o que a gente ouve em ministração de casais e tudo mais, será que o problema realmente começou agora, né, começou nessa situação? Não, muitas vezes são pequenas coisas, pequenas brechas, pequenas situações que vão acumulando, né? Que vão juntando, e aí às vezes por uma gota no copo d'água é que às vezes a situação, né? A gente perde o controle da situação no casamento, em casa. E aí ela faz a comparação até com uma situação da NASA, lá de uma nave no espaço, né, que teve uma pequena trinca e a nave se perdeu e perderam a nave. E aí eu me lembrei também do Titanic, né, que é tão conhecido esse filme, um navio daquele tamanho, né, bateu numa geleira e um trinco, porque não foi, né, que o barco virou, não, ele bateu numa geleira e aí teve um trinco, e aquele trinco é que fez com que entrasse água e fizesse com que um navio daquele tamanho afundasse. Então a gente precisa estar atentas a esses detalhes que Deus quer comunicar pra gente, né? Quais são as brechas, quais são as situações, às vezes, no nosso casamento, no nosso relacionamento com os filhos, no nosso relacionamento com os pais, nas amizades, na família. Quais são as pequenas trincas, as pequenas brechas que talvez a gente não está percebendo que está deixando entrar água e que talvez o nosso barco pode até afundar. E essa é uma oportunidade de Deus para a gente ter essa leitura e ter realmente a revelação do Espírito Santo, não é? E engraçado, né, que às vezes a gente fala tanto, né, que a gente quer uma resposta rápida. O crente de hoje não tem muita paciência de esperar, e a Dev, ela fala isso, né, porque Deus não falou rapidamente. Quando ela teve essa consciência de falar, Senhor, tem algo que eu sei que o Senhor quer comunicar, né? Deus não falou com ela rapidamente, Deus demorou para falar com ela, e quando revelou essa questão para ela, ele direcionou a atenção dela a respeito de uma palavra, né, que
direcionou a mente dela para a questão da mesa. E falava, mesa, mesa. E ela falava, Senhor, o que é a mesa? E aí ela conta que ela pediu para uma amiga, naquele tempo não tinha internet, assim, fácil. Ela pediu para uma amiga, a amiga imprimiu umas folhas e trouxe todos os versículos da palavra que se relacionavam, né, com mesa. E eu queria que vocês depois dessem atenção, se é que vocês já não leram, mas se ainda estiverem lendo, quando chegarem na página 21, né, ela fala, comecei a cavar fundo na Bíblia, procurando respostas com avidez, e fiquei surpresa com o que descobri a respeito do princípio divino da mesa. E aí ela cita vários trechos da palavra, e quando o Senhor mostra alguma coisa na palavra, a gente lê, às vezes num dia o Senhor fala de uma forma, do outro dia o Senhor fala de outra forma, e aí ela teve essa revelação que ela trouxe para nós no livro, né, de vários versículos que traz a situação da mesa, né? Então ela fala lá, em Êxodo 25, 23, que fala, faça uma mesa, e aí ela vai citando vários textos, coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim, e de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, tigelas e bacias. Você sempre comerá a minha mesa. Pelo resto de sua vida comeu a mesa do rei. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Sua mulher será a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão brotos de oliveira ao redor da sua mesa. E aí ela vai citando aqui vários versículos que falam a respeito da mesa. E aí eu grifei aqui num pedaço, assim, ó, pode ver, meu livro é todo pintado. E ela grifou aqui num trecho que fala assim: quando comecei a desvendar a importância da mesa nas escrituras, desde o tabernáculo nos tempos antigos até o reino de Deus, após o fim deste mundo, fiquei surpresa ao descobrir quantos acontecimentos, ensinos e milagres significativos ocorreram enquanto as pessoas comiam juntas. Olha só o que o Senhor queria revelar. Essa experiência da mesa talvez fosse a revelação da palavra de Deus que deixamos escapar. E eu fiquei pensando, e é verdade. Eu me lembro, sabe, que minha mãe trabalhava fora, meu pai também trabalhava fora, meu pai que chegava um pouco mais cedo fazia o jantar para ajudar minha mãe, porque minha mãe chegava muito tarde, e a gente sempre não tinha o hábito de comer à mesa, a gente tinha o hábito de comer à mesa, às vezes no domingo, que estava todo mundo junto, mas meu pai às vezes me passava e me pegava na escola, e eu já jantava com meu pai, depois minha mãe chegava e jantava. E às vezes a gente vai percebendo hábitos repetidos. Às vezes eu e o Gê, a gente também não tem muito horário certo para chegar junto. E aí as crianças jantam às vezes comigo, às vezes com ele, às vezes jantam aqui em casa sozinhas, às vezes minha mãe chama para jantar com ela. E aí eu fui observando. E de um tempo para cá eu tenho procurado fazer isso, eu tenho procurado mudar o hábito. Às vezes as crianças querem assistir, jantar, comer aqui mesmo conosco na sala, mas assistindo televisão, e aí a gente perde isso que ela está falando, né? Que às vezes acontecimentos, ensinos e milagres significativos ocorreram enquanto as pessoas comiam juntas, né? Isso é muito sério, né? E aí ela traz até uma visão pra gente de valorização do lar. Será que a gente está desfrutando do nosso lar como o Senhor espera? Né? Porque a casa de tijolo a gente tem. Mas será que a gente faz um monte de coisas para a nossa casa, né? Para que cada vez mais a nossa casa fique confortável. Mas será que a gente tem desfrutado do lar? Porque casa é aquela construção. E lar é aquele lugar de aconchego, né? E aí ela grifa aqui num trecho que fala, né? Deus planejou o lar para ser parte central de nossa vida. O lar deve ser um lugar acolhedor, onde os membros da família constroem relacionamentos saudáveis uns com os outros, onde aprendem, riem, crescem juntos, desenvolvendo um senso de identidade e comunidade que forma a sociedade. E aí eu grifei aqui também outras coisas que me chamaram muito a atenção, né? Que ela fala, lar é onde o nosso coração está. E lar é onde o coração se forma. Isso é muito profundo, né? Mais à frente ela fala assim, dentro do lar,
Nosso coração pode ser magoado ou endurecido por aquilo que nós vivenciamos, ou ficar fortalecido, seguro e sensível pelo que acontece ali. Outro trecho aqui que me chamou muita atenção, que ela fala assim: quando as famílias deixam de passar tempo no lar, a base da sociedade começa a sucumbir. E é verdade, né? Porque ela até fala, né, que com frequência no mundo ocidental moderno, os lares deixaram de ser o centro de atividade da família. As famílias acabam ficando mais fora de casa do que dentro de casa. E antigamente não era assim. Corremos para sair de casa bem cedo e voltamos tarde da noite, exaustos, já direto para ir para a cama. E ela fala disso, né? Muitas famílias até passam pelos drive-thrus, pelas redes de fast food para pegar a comida. E isso substituiu o tempo na companhia uns dos outros. É muito rico isso, né? Que ela chama a nossa atenção, é muito sério, né? Isso a gente precisa trazer para a nossa vida e refletir. E dentro de tudo isso que ela fala, né, e que chama muita atenção, ela tem muita razão. Que revelação tremenda é essa, porque ela fala assim, que é na mesa que a gente tem a oportunidade de ver se o filho tá triste, se tá alegre, se passou um dia bem. Olhar para o nosso marido, porque na mesa não tem jeito, né? Pode ser a mesa mais simples que for, ainda que a gente tenha que ficar meio de ladinho assim com eles, que seja uma mesa pequena. A gente sabe, todas as casas têm uma mesa, mas será que a gente valoriza a mesa como ela deveria? Ou a gente só coloca a mesa bonita quando vem visita? Se é que vem visita, né? Será que a gente faz isso? Será que, como a gente está tendo a oportunidade de olhar para os nossos filhos, né? E aí ela aborda uma série de coisas que é na mesa que às vezes as pessoas vão se abrir. É na mesa que as pessoas, que a gente vai conseguir extrair o melhor das pessoas. Fazer as refeições em família nos torna mais fortes, inteligentes, saudáveis e felizes, né? É muito profundo isso, né? E aí ela traz várias coisas, né? Cada vez que damos graças pelo alimento, nós incluímos a presença de Deus na nossa família, na nossa casa. Deus chega junto para jantar com a gente, né? Muitas vezes, se um janta separado do outro, tem aquele momento de, obrigado, Senhor, pelo alimento, mas quando a gente está na mesa, a gente dá a mão. Quando a gente está na mesa, a gente tem a oportunidade de passar mais tempo juntos, né? E, olha, para mim tem sido realmente maravilhoso, né? E outro trecho aqui que ela fala: quando separamos tempo para reunir a família, né, o nosso marido, os nossos filhos em volta da mesa, a presença de Deus nos encontra ali. E Ele é capaz de operar dentro do coração humano aquilo que não somos capazes. É muito profundo. Eu tenho ficado realmente apaixonada, sabe? Por cada parte desse livro que eu vou lendo. Parece uma coisa tão óbvia. A gente já ouviu falar. A gente às vezes faz isso quando as pessoas vêm na nossa casa. Mas a gente muitas vezes não tem praticado, né? A gente não pode permitir que os nossos filhos, às vezes, e eu, né, tô entrando nessa fase aí com o filho na adolescência, às vezes eles querem pegar o prato e ir pro quarto, ou quer comer fazendo trabalho, fazendo lição, ou ir comer assistindo televisão, né? Ou cada um quer assistir o seu programa. A gente não pode permitir, a gente precisa ter esse tempo, né? Ainda que seja assim, olha, você pode depois ir pro seu quarto, mas olha, primeiro a gente vai comer junto. A gente passa tanto tempo longe um do outro durante o dia, mas o horário do jantar, sabe, eu não consigo jantar todos os dias com a minha família, porque vocês sabem que eu estudo 2 vezes por semana, a gente tem um GCM na quinta, mas as poucas oportunidades que eu tenho, e às vezes eles até me esperam, porque às vezes o dia chega, dá alguma coisinha para eles comerem, enquanto termina de preparar o jantar, ou espera eu chegar para fazer alguma coisa, eles falam, vamos esperar a mamãe, e eles acabam me esperando até tarde, e a gente tem aproveitado. E aí, pelo menos, né, o máximo de dias que eu posso, a gente senta à mesa, né, para ter essa experiência de comer junto.
E aí ela fala, né? É por experiência da refeição, aos simples atos de comermos juntos com regularidade ao redor da mesa, tenha potencial para liberar uma obra sobrenatural em nossa família, que forma o caráter duradouro, a estabilidade e a transformação de vida que nos está faltando. Então, tem sido muito rico, né? Eu espero que vocês, se vocês não tiveram a oportunidade de terminar de ler, espero que eu tenha aguçado em vocês esse desejo de ler esse capítulo, né? E minha oração, sabe, para que a gente viva esse novo tempo. Deus tem muito para nós em 2016. E minha oração é para que o Senhor possa vir e transformar. Porque nós vivemos, cada um na sua proporção, cada um na sua situação, algumas lutas, né, na nossa casa, na nossa família. E eu creio que esse tempo de compartilhar, e eu espero que assim como eu compartilhei aquilo que Deus tem falado, eu espero que vocês tenham um áudio, não dá para gravar um vídeo, eu estou desafiando vocês a fazer uma coisa diferente, né? Grava um vídeo, ou então manda um áudio, ou então escreve. Não vou perder essa oportunidade. Na última célula mesmo a gente comentou, né, a respeito de estar mais junto, e a gente tem que ser aproveitar as oportunidades, a gente tem que ser criativo. Não dá para estar junto, às vezes junto toda semana, mas vamos estar junto no grupo, vamos estar junto compartilhando. Às vezes Deus traz alguma coisa, eu li isso, puxa, hoje eu tive essa experiência, vamos compartilhar, né? Eu creio que por mais que pareça óbvio isso que ela tem falado, por mais que pareça óbvio tudo isso que a gente tem lido e que a gente já sabia, mas eu acho que a prática vai fazer com que a gente tenha muitos frutos, né? Eu creio que será um tempo de mudanças realmente, e da gente se arrepender como eu tenho me arrependido e pedido perdão pro Senhor, pelo tempo às vezes corrido que a gente tem, pela falta de oportunidade, né, que a gente tem, às vezes pela correria, pelo cansaço, mas a palavra do Senhor fala que quando há arrependimento e atitude, o Senhor, Ele nos perdoa e nos transforma. Ele abre uma oportunidade de Deus fazer aquilo que Ele quer, quando há o arrependimento e uma mudança de atitude. Obrigado, né, por vocês estarem comigo nesse desafio. Eu creio que o Senhor vai abençoar grandemente. Não desista, não vamos parar no meio do caminho. Ainda que a gente faça devagarzinho essa leitura, vamos degustar aquilo que Deus quer falar conosco. E eu creio que o Senhor vai operar maravilhas no meio de nós. Amém? Amo vocês, viu? Eu creio que vocês vão ter muitos testemunhos para compartilhar comigo, e assim como eu também vou ter para compartilhar com vocês. Desculpa que ficou um pouco longo, né? Vocês sabem que eu falo muito, mas eu não quero perder, sabe? Cada coisinha que o Senhor fala. Se não der pra assistir, vai ouvindo, né? Vai fazendo alguma coisa que você tá fazendo e vai ouvindo, tá bom? Fica com Deus. Um beijo.